Olá, meu nome é Kleber Soares de Informagem, eu sou aluno do curso de licenciatura em matemática da Univesp e vou falar sobre a história da trigonometria em relação aos árabes, aos europeus e um pouco da trigonometria atual. Tá? A origem da trigonometria é incerta. Posso dizer que teve início no desenvolvimento da trigonometria, se deu principalmente ali devido aos problemas gerados pela astronomia, agrimensura e navegação por volta do século 4 ou 5 a.C. A palavra trigonometria ela significa medida das partes de um triângulo. Tá? E a influência aí do conhecimento árabe sobre os europeus teve uma influência em relação à trigonometria em grandes trabalhos que influenciaram positivamente a Europa. Grandes matemáticos árabes impactaram fortemente a Europa com seus trabalhos. Muitos astrônomos se mudaram para a Europa, inclusive, para divulgar os conhecimentos. Né? Os vários aspectos em que os árabes contribuíram para a trigonometria, a gente vai citar três principais, que é a introdução de 6 funções trigonométricas básicas, que é o seno, cosseno e tangente, a cotangente, secante e cossecante, a dedução das regras do seno e estabelecimento de outras identidades, a construção de tábuas trigonométricas mais precisas com a ajuda de vários procedimentos de interpolação. O árabe Nasser al-Dinatus ficou conhecido por desenvolver um grande trabalho para trigonometria, o tratado sobre quadriláteros, obra essa que fez uma divisão entre trigonometria e astronomia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa junção de uma com a outra, dessa separação de uma com a outra. A gente falou lá em cima que a trigonometria surgiu devido aos problemas que tinha na astronomia. Então ela estava prática, a astronomia sobressaía sobre a trigonometria. Né? Na Europa, a partir do século XIV, foi um período de entendimento da matemática da Grécia e dos árabes. Essa começa com a tradução de algumas obras da matemática. Nesse tempo começa-se a fundação das primeiras faculdades na Itália, em Paris e em Oxford. E nesse momento todas as disciplinas em relação à matemática eram contempladas numa espécie de quadrivium, que eles chamavam, que era formado pelas disciplinas de aritmética, geometria, astronomia e música. E aparece a astronomia de novo, né, junto com a geometria aí. O desenvolvimento da geometria já vinha ocorrendo na Europa desde o século XI, com a retomada do conhecimento árabe. E no século XIV, a Inglaterra insere uma nova tábua de senos, bem conhecida entre os estudiosos da Europa. Nesse contexto, destaca o Purbash, que foi um dos maiores matemáticos do século XV, que aí ele estabelece que a trigonometria é uma ciência independente da astronomia. Aí esse matemático ele faz uma divisão entre astronomia, né, e trigonometria. Ele separa isso. Então uma coisa que vinha junta, né, vinha intrínseca uma com a outra, há uma separação, mostrando a importância da trigonometria e mostrando a importância da astronomia, que ela não seria usada somente na astronomia. A trigonometria é usada hoje, né, na atualidade, em vários campos, né, profissionais aí da matemática. Não podia deixar de fora também esse breve relato, claro, de falar do Sir Isaac Newton, né, que contribuiu grandemente, entre outras coisas, com a trigonometria. Trabalhou seus cálculos infinitesimal, apoiando fortemente na geometria do movimento. Então ele teve uma grande contribuição também na parte geométrica aí. Hoje, né, a trigonometria aplicada na educação básica e superior não apresenta quase nada dos conceitos oriundos de seu desenvolvimento histórico. Né? A partir dos livros didáticos, que se remetem apenas a estudos das funções circulares, traz apenas 5 séculos de história, ou seja, muito pouco, né, o fundamento mesmo da trigonometria, quando essa trigonometria estava junta com a astrologia, né, astronomia, isso não era falado. Um ponto importante é a falta da trigonometria esférica nos currículos das escolas atuais. Né? Somente em alguns cursos de ensino superior se aplica o estudo mais completo da trigonometria. No entanto, ela é desconhecida para os do ensino fundamental e médio, e eu sou prova disso, aprendi muito pouco de trigonometria, essa trigonometria mais profunda no meu ensino fundamental e ensino médio. A gente quase não falava muito disso, né? Era mais ali o seno, cosseno e tangente, muito pouco a gente aprendeu aí. E isso vem acontecendo nos dias de hoje também. Enfim, a trigonometria, que no começo era uma auxiliar da astronomia, então ela auxiliava, era apenas uma coadjuvante. O principal era a astronomia, né, o estudo das distâncias e tudo mais, o teodolito, aquela coisa toda. Então era uma coadjuvante, ela era usada, era um instrumento usado para astronomia. Ela teve a sua autonomia e tornou-se uma parte importante da matemática. Então, o Purbash, ele percebeu que a trigonometria ela podia sair desvinculada da astronomia, né, e ser uma matéria, uma parte importante somente ela. E isso que fez ela crescer muito. Trouxe um longo caminho para chegar na trigonometria atual, né? Esse que hoje é ensinado nas escolas para os nossos alunos. Tratamos aqui de alguns conceitos, como a construção das tábuas trigonométricas e geometria esférica, muito importante na astronomia. Então, a gente trouxe um pouquinho, claro, muito pouco, né, da história da trigonometria. Claro que se a gente fosse falar que tinha muita coisa para falar, mas aqui a gente trouxe uma parte um pouco mais importante da trigonometria
e da desvinculação da trigonometria com a astronomia. Valeu, até a próxima. Muito obrigado.